Olá, queridos alunos. Como vocês já me conhecem, eu sou o professor Emanuel Júnior e hoje vamos aqui abordar o tema Mulheres no Mercado de Trabalho Brasileiro. É um tema que a gente normalmente, costuma ouvir, as pessoas reclamam, principalmente as mulheres, porque é verdade que ainda falta muito a se alcançar com relação às mulheres inseridas no mercado de trabalho, apesar de que vamos estar vendo aqui que já houve algum tipo de avanço, mas para entendermos melhor sobre esse assunto, precisamos voltar um pouquinho no tempo, e aí eu já trago aqui para vocês, e ali já bem destacando ali a questão do mercado de trabalho com a balança, e de um lado temos os homens, essa partezinha aí que está em azul, e embaixo as mulheres, né? Então a gente já vê que há uma diferença aí na balança, que essa balança não tem o mesmo peso, né? Então assim, na década de 1940 foi o grande marco para que as mulheres começassem a ingressar no mercado de trabalho. Por quê? Porque antes já tinha cultura de que as mulheres deveriam ser apenas donas do lar, né? Ou seja, aquela que limpava a casa, que cuidava dos filhos, cuidava do marido, quando o marido chegava do trabalho tinha ali a sua comida quentinha, a casa arrumada, filho arrumado, né? Então, isso aí, a partir da década de 1940, começou a dar uma mudada nesse cenário, porque as mulheres também começaram a ver que não precisavam ser apenas domésticas, né? Ou seja, donas do lar. Mas, assim, isso também se dá pelo fato de que as indústrias, com a falta de mão de obra, né? Aí começaram a olhar também para as mulheres, porque não tinha mão de obra suficiente para atender a demanda da indústria. Então, começaram a chamar as mulheres para trabalhar. Entretanto, aí já começa a desigualdade dentro do mercado de trabalho, né? Para as mulheres, elas foram chamadas, mas recebiam salários menores com relação ao que os homens recebiam. Já no Brasil, aqui no Brasil, né, melhor dizendo, as mulheres passaram a ganhar uma notoriedade maior dentro do mercado de trabalho na última década, ou seja, ainda é muito pouco, temos ainda muito que avançar. Teve um aumento significativo com relação ao trabalho de carteira assinada das mulheres, mas, apesar do avanço, ainda vemos que há uma grande deficiência nas posições ocupadas e nos salários que elas recebem, pois cargos ainda especificamente só são ocupados por mulheres, ou seja, cargos ainda com aquela cultura do passado, tipo domésticas, babás, costureiras, entre outros, que a gente tem aquela visão que só as mulheres podem fazer, são esses tipos de cargos, né? Que ainda são ocupados em grande parte pelas mulheres. E também existe ainda uma grande diferença, né, substancial entre o salário recebido entre homens e mulheres, mesmo quando eles ocupam o mesmo cargo. Aí aqui temos uns outros slides que tem umas informações bastante relevantes. E eu, por sinal, até grifei ali em vermelho, né, para chamar bem a atenção mesmo, como a mão ali já está em vermelho também, chamando essa para destacar bem o assunto. A remuneração é bem abaixo comparada dos homens. Poucas empresas possuem mulheres em cargos de liderança. Boa parte das companhias não dão oportunidade às mulheres estarem à frente dos cargos de gerência e liderança. Aí temos aqui, né, que as mulheres, a remuneração das mulheres é em média 76,5% do rendimento dos homens. Em 2017, o índice de mulheres em cargos de CEOs e diretorias executivas era de apenas 16% aqui no Brasil. Ou seja, esse número não chega, senhores, nem a 20%, que ainda assim seria um valor irrisório, mas estamos em 16%. Isso em 2017, né? Estamos em 2020, esse número pode ter aumentado ou até mesmo decaído.
somente 19% das empresas têm mulheres em cargos gerenciais e de liderança. E mais da metade das companhias, porque 53% delas, das empresas brasileiras, não têm mulheres em cargos gerenciais e nem de liderança. Aí aqui já temos um outro slide que mostra a porcentagem de pessoas no mercado de trabalho, dado esse que foi pesquisado no ano de 2018, mas eu destaquei ali que apesar de toda a capacitação buscada pelas mulheres para estarem inseridas no mercado de trabalho, a disparidade com relação ao homem ainda é muito alta. E aí os próximos slides vai estar mostrando aqui, né, a questão de educação, a mulher se capacita mais que o homem se capacita mais que a mulher. Esse daqui já nos mostra a porcentagem de pessoas dentro do mercado, a hora recebida, né, pelas mulheres e pelos homens. Então, já esse aqui já a gente já vê que 45% das mulheres, 45,3% para ser mais preciso, das mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, enquanto 54,7% dos homens estão inseridos no mercado de trabalho, ou seja, ainda esse número ainda é muito alto, porque pode se reduzir para termos uma igualdade aí, né? Seria o mais justo dentro do mercado de trabalho, porque teríamos aí assim, ou chegar o mais próximo, né, da igualdade, porque aí sim estaremos vendo as mesmas oportunidades para ambos. O valor médio da hora trabalhada dos homens é R$ 14 e das mulheres R$ 13. E as mulheres R$ 13. Então, o rendimento médio total dos homens é de 2.579 contra 2.050. Vamos passando aqui. Já o nível de escolaridade, né, dos homens é de 18,4% e as mulheres 22,8%. Ou seja, as mulheres buscam se capacitar mais. O salário médio de diretores e gerentes entre mulheres, quando ocupam os mesmos cargos, né, de diretores e gerentes, é R$ 4.435 contra R$ 6.216 dos homens para exercerem a mesma função. As mulheres representam 45% dos cargos de liderança. Bom, aqui eu já estou encerrando a nossa aula, né? E assim fazer só uma observação que apesar das dificuldades ainda encontradas pelas mulheres para serem inseridas e reconhecidas dentro do mercado de trabalho, alguns grupos têm se movimentado e desenvolvido meios de comunicação como vagas exclusivas para o público feminino. É bem verdade que ainda o mercado de trabalho se mostra bastante desigual para com as mulheres. Porém, comparado com as décadas passadas, como eu falei antes, já houve um avanço, né, para a inclusão das mesmas no mercado de trabalho e para a equiparação salarial perante os homens. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que possamos, né, buscar meios para estarmos diminuindo ainda mais essa disparidade que acontece dentro do mercado de trabalho, principalmente com relação a essa questão das mulheres não estarem totalmente ainda inseridas dentro do mercado de trabalho, mas que muito em breve possamos estar aqui falando novamente da aula, mas de outra forma, né, mostrando o quanto já avançou e o quanto diminuiu essa desigualdade que existe entre homens e mulheres, tá bom? Um forte abraço, que vocês possam ter absorvido bastante aí o assunto e até a próxima aula.